Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor Alisson aqui mais uma vez, continuando aquele nosso estudo sobre essa palavra que é indispensável na vida de alguém que quer se aproximar de Deus: fé. A própria Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se eu não tiver fé. Ontem a gente viu como a fé funciona na mente de um israelita de 3.500 anos atrás, quando estava sendo escrito o Antigo Testamento. Mas agora eu quero trazer para uma época um pouquinho mais atual. Na mente do grego, que influenciou muito a cultura do Novo Testamento, já era o contrário. As coisas eram divididas em vários significados, coisas não concretas, mas abstratas. E a gente tem outras demandas de ideias daquilo que a fé realmente significa, podendo tornar essa compreensão mais ampla. Mas antes eu ainda gostaria de enfatizar o que a fé não significa, para que você não tenha nenhuma dúvida e não se confunda. Geralmente quando a gente pergunta para a pessoa, o que é fé? Ela responde, fé é acreditar. Mas acreditar no quê? Dá para acreditar em tantas coisas. Eu posso acreditar em alienígenas. De repente eu preciso de fé para acreditar que os átomos realmente existem, como minha professora de ciências disse, ou de repente que os livros de história estão realmente contando a verdade? Seria isso, fé? Algumas pessoas falam, não, fé é acreditar naquilo que você não pode ver, naquilo que é invisível. Mas eu volto a dizer, tantas coisas são invisíveis. Fé é apenas isso? Não, fé é acreditar no impossível. Eu falo, poxa, se eu acreditar então que, pensando positivo, aquela doença que eu tenho vai se curar sozinha, sem que eu precise ir ao médico, sem que eu precise me tratar, sem que eu faça um exame. Isso é fé? Sabe aquela pessoa que não vai no hospital dizendo, olha, quando eu vou eu descubro que tem problema, prefiro não ir? Isso é fé? Ela acreditar que não vai ter nada? Será que é disso que a Bíblia está falando? Há quem diga ainda que fé é um salto no escuro. É você acreditar em alguma coisa e fazer sem pensar muito no que vai dar, porque no final vai dar tudo certo. E eu vejo isso muito mais como uma desculpa para ser irresponsável, para você não avaliar bem as consequências das coisas. Não é isso que a Bíblia recomenda. A Bíblia recomenda que nós façamos previsões, avaliações daquilo que vai ser necessário, planejamento. Para algumas pessoas, fé ainda é uma espécie de superpoder. Se eu acreditar muito que uma coisa vai acontecer, ela vai acontecer. E aí eu me pergunto, faz algum sentido acreditar nisso? Será que o universo iria conspirar para que aquilo que você deseja aconteça? Ou será que você tem uma energia que sai do seu cérebro e faz as coisas acontecerem como se você fosse um X-Men? Não, fé também não é acreditar que o impossível vai acontecer e pronto. Enfim, fé também não é uma desculpa para eu deixar a inteligência e a razão de lado. Muitas pessoas, quando acreditam ou querem acreditar em algo que não faz sentido, falam, não, mas eu tenho fé. Eu não preciso de explicações, eu tenho fé. Queridos, a fé também não é uma desculpa para ignorância, para desinformação. Então a gente fala, poxa, e afinal de contas, o que é fé? E quando a Bíblia vem trazer a explicação de fé, pelo menos no texto em que a maioria das pessoas menciona, ela também não explica as coisas direito. O texto geralmente mencionado, ele está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, ele diz que fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. O problema aí é que muitas vezes a gente não lê o resto do texto, o contexto. E você sabe que nenhum texto fora do seu contexto vai ter o verdadeiro significado. Vai ser, na verdade, um pretexto para alguma desculpa, para alguma coisa completamente equivocada. Então vamos entender o contexto aqui. No capítulo 11 de Hebreus são mencionados vários personagens conhecidos da Bíblia, do Antigo Testamento, as realizações deles e o que eles fizeram que demonstrou que eles tiveram fé. E aí a gente percebe que fé, a certeza das coisas que se esperam, as coisas que se esperam aqui são as promessas feitas por Deus.
Não é aquilo que eles desejavam simplesmente, aquilo que eles inventavam, aquilo que eles sonhavam, não era uma ficção, não, era aquilo que Deus tinha garantido, tinha dito para eles. E a convicção daquilo que não se vê, aquilo que não se vê é o próprio Deus que fez a promessa, o Deus que é invisível. Em outras palavras, o autor desse livro de Hebreus está dizendo assim, olha, você precisa acreditar que Deus é real. Você precisa acreditar que Ele existe. Você precisa acreditar que Ele é exatamente como Ele foi descrito na Bíblia. Com um caráter que se interessa por você, que quer saber de você, que quer te ajudar e que tem poder para isso. E então, quando você acredita nele, quando você confia nele, então você pode ter certeza do cumprimento das promessas que ele fez. Fechando a ideia por hoje, eu vou terminar o verso bíblico com o qual eu comecei, para que a gente entenda um pouco de contexto. Está no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus existe, Deus está extremamente interessado em ter a relação conosco restabelecida e Deus recompensa todos aqueles que o buscarem. Então, de consciência limpa, de coração sincero, busca o Senhor teu Deus no dia de hoje e Ele vai te recompensar. Tchau, tamo junto.